pequeno ou grande, porque a todos eu vou usar, de mim ninguém te esconde. Talvez vaso você se acha muito importante, mas não se esqueça que foi comprado com meu sangue. Tem aqueles vasos humildes demais, que acha que sempre tem que ficar lá atrás. Às vezes perde a benção de tanto se preocupar que não é capaz de, em lugar de honra, ficar. Tem muitos vasos que não querem se apresentar, pois sabe que eu preciso quebrar, amassar. Para ser usado da forma que eu necessito, muitas vezes é preciso passar por tudo isso. Mesmo assim, a pergunta continua. Preciso de vasos, muitos, não poucos. Quem se habilita a se apresentar? Com certeza, em você, o azeite não vai faltar. Amém? Eu vou ler um salmos, é um dos salmos mais lidos, mais divulgados. É um salmo que você aprende na sua infância, na escola dominical. É um salmo que você entrava na barbearia, estava lá. Você entrava no açougue, estava lá. Era um salmo que você chegava na casa de alguns irmãos que estavam lá. Às vezes a Bíblia já rasgadinha, aberta nesse salmo. Mas a palavra de Deus, irmãos, toda, de Gênesis a Apocalipse, é para os nossos dias atuais. Mas Deus me deu essa vontade de ler esse salmo nessa tarde, porque Ele colocou no meu coração. Todo mundo já deve saber que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu sou assim, meio diferente. Eu, quando leio a palavra, eu fico assim, imaginando como é que era a pessoa, o porte físico, eu fico imaginando onde a pessoa estava naquele momento. E esse salmo, irmãos, eu fico pensando no Davi, né, que nós já sabemos que não era tão alto assim, mas eu fico pensando assim que de repente uma tarde ele estava sentado debaixo de uma oliveira, né? Conjecturar não é pecado. E estava com a perna esticada e outra dobrada. Aí pegou lá um pedaço de palito lá, começou a pensar na vida, pegou a caneta e começou a escrever. O Senhor é o meu pastor. Moço, é forte isso. Meu pastor. Pastor é aquele que protege, pastor é aquele que dá alimento, pastor é aquele que guia. E ele falava isso porque ele foi pastor, ele cuidou de ovelhas, ele sabia o que ele estava falando sobre Deus, sobre aquele Deus que tinha livrado ele, que tinha guardado ele, que ele conseguiu matar gigantes, conseguiu matar o leão, o urso. Às vezes as histórias da Bíblia, a gente acha assim tão corriqueira. Não fica bem matar um leão, matar um urso. Eu conheço homens que não matam nenhuma barata voadora, né? E ele conseguiu, não tinha rifles conforme tem agora, não tinha as armas que tinha agora, mas através do Senhor na vida dele, ele foi triunfando, ele foi vencendo. E quando chegou no Golias lá, né, o gigante, ele já tinha essa referência, ele já tinha aquele currículo, né? E uma coisa importante, que quem matasse o gigante ia ficar isento de pagar as taxas, né? Ia ter dinheiro, ia casar com a filha do rei. Irmãos, eu quero já de cara dizer para você, a luta está travada, o gigante levantou,
mas olha os benefícios que vai vir depois, que Deus tem preparado acima dessa luta, acima desse gigante. Maior é o que está conosco e nós venceremos. O Senhor, o meu pastor, nada me faltará. Não quer dizer que eu terei tudo, mas eu não terei assim, aquela falta, mesmo não tendo tudo. Aqui nessa versão fala faltará. Tem outras que falam falta, mas aqui está escrito faltará. Quer dizer, no futuro. Se no presente ele cuida de mim, cuida de você, no futuro, irmãos, ele vai continuar cuidando. Não se preocupe com a crise. O Senhor está conosco. Eu creio que agora Ele está cuidando de mim, tem dado alimento, tem dado trabalho para os meus, e no futuro também será da mesma forma, porque o Senhor é o meu pastor, é o teu pastor, é o nosso pastor, e nada nos faltará. E ele continua, deitar-me paz em verdes pastos. Às vezes, depois de tanto tempo da ovelha andar, né, no deserto, ela tinha que descansar. E ovelha, irmãos, é frágil. Ovelha tem medo de barulho, ovelha não tem garra, ovelha não tem veneno. Se tiver veneno, se tiver garra, é bode, não é ovelha. Ovelha segue o pastor. E a Bíblia diz que o Senhor leva-nos às águas tranquilas. E diz, guia mansamente as águas tranquilas. Guia mansamente pelos caminhos bons, porque o Senhor é um bom pastor. Refrigera a minha alma. Refrigerar, irmãos, é botar em temperatura ambiente. Às vezes você chega num lugar, o negócio está gelado demais. Às vezes está quente demais. Mas liga um ar que fica um negócio assim, parece que você está na montanha. É isso que o pastor faz conosco. Em meio a tantas notícias terríveis, irmão. Você bota em qualquer canal, está falando a mesma coisa. Você vai no mercado, está falando a mesma coisa. Você vai na igreja, está falando a mesma coisa. Mas o Senhor, que é o meu pastor, que é o teu pastor, refrigera a nossa alma. E guia pelas veredas da justiça, por caminhos bons, por causa do nome dele. Eu estou adiantando aqui, né? Eu não quero atrasar os irmãos, as irmãs. E diz o seguinte no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não está dizendo que eu vou ficar no vale da sombra da morte. Não está dizendo eu vou viver no vale da sombra da morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Os irmãos sabem, as irmãs sabem que nós que cremos no Senhor, quando passamos desta vida para outra, né? Nós temos a vida eterna. Mas quem fica, irmãos, a dor é grande. Quem fica, a dor é grande. Por mais que você tenha Deus, tenha Cristo, sabe para onde o outro foi, mas é o vale da sombra da morte. Eu, a minha família, cerca de 1 mês e 13 dias, passamos pelo vale da sombra da morte. Perdi um sobrinho de 38 anos, até eu coloquei lá nas redes sociais, sabia nadar desde 14 anos, era pé de pato, era prancha, era onda, era do mar. Mas morreu afogado. Coisa assim, né? Que você está assim, numa boa, de repente, sabe quem foi? O Adonai. E a gente fica assim sem entender, mas o Senhor preparou e levou. Tinha passado tanto tempo afastado do caminho do Senhor, e uns 4 meses antes, ele teve uma insolação, e a minha irmã, que é a mulher de oração, foi Bíblia, foi palavra, e ele voltou para os caminhos do Senhor, e Deus preparou e levou a Adonai. Tinha tantos amigos que queriam vir no enterro, amigos dos Estados Unidos, da França, da Dinamarca, amigos de São Paulo, era tanta gente, pessoas, filhos de crente, afastados da casa do Senhor. O sepultamento do Adonai foi um encontro de ex-crentes, sabe, de desviados, que já estão voltando para o caminho do Senhor. Tem coisa que a gente não entende no momento, mas Deus permite. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte.
João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós cremos, irmãos, que se o Senhor venceu, nós também venceremos. Salmo 138, verso 7. Andando eu no meio da angústia, tu revivificarás. Ou seja, dá uma nova vida, reanima, desperta. É isso que o Senhor faz na nossa vida. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Quantas das vezes o pastor precisa usar a vara? Quantas das vezes o pastor precisa usar o cajado? Mas é para o nosso bem. É para o nosso bem. O Senhor puxa, né? Porque Ele não quer, irmão. Preciosa é a nossa alma na presença do Senhor. Ele cuida de nós em detalhes mínimos. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor abre portas para nós, o Senhor cuida dos seus, o Senhor cuida dos seus. Recebe essa palavra nesta tarde. O Senhor abre portas, o Senhor faz o sobrenatural. Ele não precisa de situações agradáveis para operar maravilhas. Eu me lembro de um pastor da nossa igreja, ele é compositor, né? Compositor desses cantores mais antigos, é conhecido, e ele conta que quando ele casou, ele ficou desempregado e teve um dia que não tinha nada para comer, né? Imagina, não ter nada para comer. E ele sabia tocar, ele foi, pegou o violão, ele e a esposa começaram a louvar. Com a barriga vazia, irmão, deve ser muito difícil. Louvar, agradecer, com tudo vazio dentro de casa. E quando ele estava cantando, louvando, alguém bate na porta. Era uma irmã, a irmã toda sem graça, cheia de bolsa do mercado, arroz, feijão, carne. Falou assim, pastor, eu vim aqui te entregar, porque eu estava no mercado e eu falou assim, faz umas 4 bolsas e leva para o meu servo. Mas eu sei, pastor, não é para o senhor não, acho que o senhor não está precisando, deve ser para outra pessoa. Mas fica aí com o senhor vai dar para outra pessoa. E era ele que estava precisando. O Senhor faz isso, irmão, na nossa vida. O Senhor cuida dos seus. E futuramente, lá na frente, Deus deu um emprego federal para ele e apareceu alguém que se levantou contra ele com raiva, com ódio, pessoas de outra seita, né? Fazia trabalhos, botou o nome dele na boca do sapo e falou, ele vai morrer, mas se você é fiel ao Senhor, o Senhor cuida de ti em todos os momentos, naquela porta que ele abriu, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Alô, ninguém pode fechar. Só ele, se ele quiser. Aleluia. E um dia o chefe dele chamou. Falou, vem aqui que eu quero te falar um negócio. Aquele que botou o nome na boca do sapo ficou todo feliz. É agora que ele vai embora, é agora. Aí falou assim, olha, nós vimos que tu é uma pessoa diferente, tu tem interesse no trabalho, tu sabe não misturar as coisas, você vive teu Deus com a tua vida, você é uma pessoa esforçada. A partir de hoje, você vai ser o chefe dessa pessoa aqui. Quando saiu, o outro estava na porta, né? Falou, e aí, você vai ser mandado embora? Ele falou, não, eu vou chefiar aqui esse departamento todo. Ele até brinca. Se fosse na boca de 2 sapos, ele ia ser o diretor da empresa. É Deus que cuida. O Senhor é o nosso pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Queridas, é o Senhor que prepara a mesa. Inimigos a gente sempre tem. Né? Luciano Marins, Luciane Débora, Célia, Elizabeth. Nós temos inimigos de graça. Mas a vingança vem do Senhor, irmão.
E aqui na minha casa, várias pessoas me ligam, irmã, não tem ideia, de vários lugares, pastores, meu esposo, às vezes atende, passa para mim. Eu converso com várias pessoas, mas tem momentos que eu fico assim, sabe, Jesus, já aconteceu de pessoas virar para mim e falar, irmã, eu não suporto a fulana, se eu pudesse fazer a picadinho, e queimava com carvão, com fogo, jogava na fogueira. Eu falei, meu Deus, ele que prepara a mesa, ele que a vingança é dele. A nossa obrigação, irmãos, é orar, porque o Senhor cuida de tudo. O salmista diz aqui, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unja a minha cabeça com óleo. Antigamente, eles passavam uma roseira brava, um óleo da roseira brava, no ouvido das ovelhas, justamente para não dar mosca, justamente para não machucar a cabeça nos espinhos. Então, nada atacava as orelhas, o ouvido daquelas ovelhas. Então, aqui o versículo continua: a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quando Deus preparar a mesa, você não vai ter vontade de se vingar, porque a tua cabeça estará com óleo e o cálice transbordando, aliança com Deus, alegria de vencer, alegria de vencedor. Entrega nas mãos do Senhor, irmãos, entrega nas mãos do Senhor. Eu sou crente desde pequena, eu já falei aqui, minha mãe era de mulher de oração, fui para o campo missionário, mas eu já vi tantas coisas, infelizmente, às vezes na igreja, sentada do nosso lado, são pessoas que às vezes não querem ajudar. Eu fico feliz dessa união, dessas Luciene, né? Que bacana. A irmã falou qual o problema ser a segunda, mas a gente só quer ser a primeira. A gente só quer ficar assim, não sabe dividir as tarefas. Isso é lindo com vocês, irmãos. Isso está raro, está raro. Uma vez eu estava numa oração, eu creio que eu já contei isso aqui, eu não sei, mas eu vou repetir. Aquelas irmãs que você fica assim, oh, eu queria ser que nem ela, meu Deus, quanto som, quanto poder. É que nem você fica admirado, né, que a pessoa tem aquela intimidade. E nós ajoelhamos, eu ajoelhei perto dela, e ela começou a orar assim, Senhor, sabe a fulana de tal? Mata ela, Jesus, mata, mata. Aliás, Senhor, não mata não. Bota ela em cima de uma cama para me ir lá visitar. Eu falei, Jesus, eu acho que é por isso que Deus não atende rápido. Primeiro, uma oração dessa não passa do telhado. Agora, irmão, já pensou? Mata. Aí Deus manda o anjo. Senhor, ó, anjo, desce lá, mata. Agora, ela mudou de ideia. Sobe esse anjo, vai outro, porque ela não quer mais se matar. Eu fiquei assim, estarrecida, irmãos. Eu nunca tinha ouvido algo semelhante. E depois, quando acabou, eu, sem graça, né, que eu não tinha como, que eu estava ali do lado, eu perguntei, irmã, foi o quê? Que é a outra vez com a irmã? Por que que a irmã ficou assim? Ah, sabe o que foi? Ela fez fofoca com o pastor e o pastor me tirou a cadeira. Quer sentar? Passa na loja, compra a cadeira, senta e faz a obra de Deus. Tem tantos lugares para a gente trabalhar, irmão. O meu vizinho está precisando. Às vezes você entra no ônibus, tem alguém precisando de Jesus. Uma palavra, um versículo, uma literatura, um livro, um folheto que está tão escasso hoje, muda a história de uma pessoa. Entrega na mão do Senhor. Essa história, meus inimigos têm que morrer. Não, não tem que morrer. Eles vão ficar vivos, né? E você vai orar por eles, para Deus abençoá-los, para que Deus, para que eles vejam Deus na tua vida. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E como eu vou estar? Com a cabeça com óleo e meu cálice transbordando. A alegria do Senhor é a nossa força. E ele termina, certamente, com certeza, sem dúvida, que a misericórdia, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade, diz o Salmo 34, verso 18, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aquele que nele confia. O Senhor é bom, irmãos, e a sua bondade dura para sempre.
e a bondade e misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei. Misericórdia quer dizer perdão concedido unicamente por bondade. E cada dia a misericórdia do Senhor se renova, irmão. E ele termina, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, até quando ele quiser. O Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que você, nesta tarde, mulher vitoriosa, valente, eu fico assim, como diz o mineiro, abestalhada, né? Tantas que poderiam estar fazendo outras coisas, irmão, estão aqui à tarde, reunidas, de diversos lugares diferentes, para ouvir a palavra de Deus. Não é fácil, nós temos afazeres, nós temos aqui no mercado, nós temos outras coisas para fazer, outros têm culto à noite, mas o Senhor é contigo, mulher vitoriosa. O Senhor é o teu pastor, o Senhor cuida dos teus, o Senhor cuida da tua descendência, o Senhor cuida daquele que está lá desviado. Não se preocupe, ele vai voltar. O Senhor cuida do marido que está doido para sair de casa. Andoria flauta, que andrébia, mas o Senhor toca e as coisas se acalmam, porque o Senhor quer um casamento unido, o Senhor quer que você seja uma referência na igreja. E Deus manda te dizer, não conte teus problemas para qualquer um, não. Que tem gente que só quer saber da nossa vida. E ajudar que é bom são poucos. Aleluia. Mas Deus coloca pessoas do nosso lado. E nós precisamos de amigos. Até Jesus teve amigo. Mas pede a Deus para te mostrar. Aleluia. Eu trabalhei 23 anos fora. Depois Deus me premiou com uma hérnia na lombar, que ele já tinha avisado que eu não ia passar o tempo todo. E eu fiquei 3 anos pelo INSS. Tudo que eu queria fazer, ter 2 salários, continuar trabalhando, aposentar, Deus cortou o meu barato. Deus sabe o que faz, mas ele supre de outros lados. E um dia na igreja, né, tanto tempo afastada, assim, sem estar sempre na igreja, né, só à noite. Um dia na consagração, eu estava assim parada, eu queria voltar à atividade, né, fazer evangelismo, aquela que eu parecia até agora nova convertida, eu não sou crente há muitos anos. E só sei que eu tinha uma irmã que eu ia sempre nela, que eu sabia que ela fazia visita, era da comissão de visita da igreja, e eu falei, irmã, na semana que vem tem visita para fazer? Aí um dia falando, olha só, vai devagar, você está com muita sede ao pote. Eu falei, Jesus, eu estava perguntando se tem visita para fazer, fiquei na minha. Um dia eu estava sentada, irmão, na igreja, que Deus fala, Deus revela, Deus mostra, é só você pedir que Deus fala contigo. Deus usa a irmã Marieta, o irmão Joãozinho, a irmã Serafina, mas ele te usa também. Ele te usa. Você é serva de Deus vivo, ele te usa. Ele fala na palavra e fala de diversas maneiras. E um dia eu estava na igreja, passa uma irmã assim, bem longe de mim, né? Não sei se ela foi beber água, ela atravessou na minha frente e falou, aquela lá que eu coloquei para te ajudar. Aí eu comecei a chorar, a falar mistério, e aí de uma volta, né, depois me aproximei dela. Irmã, foi a minha amiga há mais de 15 anos. Amiga de monte, amiga de dormir numa esteira, amiga de dormir numa casa infestada de morcego, amiga também de ir lá para o Rio das Ostras, no melhor hotel, que eu levava ela, ou vice-versa, sabe? Era uma mulher tremenda. Uma vez subimos um monte, a cidade dos meninos, era um propósito para comprar uma casa com um irmão, que era nem nosso, nem casa nossa, e era 7 dias, e nesse dia chovia muito, e eu falei, não vou subir, não. Ainda mais, eu na época tinha um problema de coluna, eu falei, Gabi, não vou subir, não. Ele falava, mas vamos de Gilson. Ela falava alto, é grosso, vamos de Gilson. É propósito. Eu falei, mas não vou nesse propósito, não, que eu vou cair daí. E raio, trovão. Eu falei, Gabi, desce, senão amanhã a gente vai estar lá no Fantástico. As irmãs que o raio partiu. Ela falou, não, mas eu vou subir. Irmãos, ela subiu, mulher corajosa. Deus colocou ela do meu lado. Tem 1 ano e pouco que Deus levou. Eu estou, assim, sabe, assim, à procura, gente próximo, que você tem que ter um amigo. Sim, eu tenho meu esposo, eu tenho os meus, mas o Senhor coloca alguém para te ajudar.
Fique com essa palavra. O Senhor é o teu pastor. Nada vai te faltar. Deitar-me faz em vez de pasto. Ele vai tudo. Você vai ter sono. Essa insônia vai passar. Em nome de Jesus. Ele refrigera a alma. Será que meu marido vai ficar desempregado? Será que meu filho... Não se preocupe, irmãos. O dia da manhã não nos pertence. Basta cada dia seu mal. Para que eu vou sofrer com antecedência? Se Deus me deu o dia de hoje, eu estou viva hoje, amanhã é com Ele. Mas eu agradeço a Deus pelo dia de hoje. E a bondade e a misericórdia vai te seguir todos os dias da tua vida. E tu habitarás, tu morarás na casa do Senhor por longos dias. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Amém. Amém, pastora